Formosante pediu licença para ficar com o pássaro a seu lado, na mesa, o que o rei achou muito bem. A música que começou a tocar deu a cada príncipe inteira liberdade para entreter a sua vizinha. O festim pareceu tão agradável quão magnífico. Tinham posto diante de Formosante um petisco que o rei seu pai muito apreciava. A princesa disse que o deviam levar à sua majestade. E imediatamente o pássaro se apodera do prato, com maravilhosa destreza, e vai apresentá-lo ao rei. Nunca se espantaram tanto numa ceia. Belus fez-lhe tantas carícias quanto a filha. O pássaro retomou em seguida o voo, a fim de voltar para junto desta. Desenrolava assim, tão linda a cauda, suas asas distendidas ostentavam tão brilhantes cores, tamanho fulgor lançava o ouro da sua plumagem, que todos os olhos só se fixavam nele. Todos os músicos cessaram de tocar e permaneceram imóveis. Ninguém comia, ninguém falava, só se ouvia um murmúrio de admiração. A princesa de Babilônia beijou-o durante toda a ceia, sem ao menos pensar que havia reis neste mundo. O das Índias e do Egito sentiram redobrar seu despeito e indignação, e cada qual prometeu a si mesmo apressar a marcha de seus 300.000 homens para uma boa vingança. Quanto ao rei dos Citas, estava ocupado em conversar com a bela aldeia, seu coração altivo, desprezando sem despeito as desatenções de Formosante. Concebera por ela mais indiferença que cólera. Ela é bonita, confesso-o, dizia ele, mas me parece dessas mulheres que só se ocupam com a sua beleza e que pensam que o gênero humano lhes deve ficar muito agradecido quando se dignam deixar-se ver em público. Não se adoram ídolos no meu país. Eu preferia uma feiosa amável e prestativa a essa bela estátua. Quanto à senhora, tem tantos encantos como Formosante e ao menos se digna conversar com os estrangeiros. Confesso-lhe, com a franqueza de um cita, que prefiro a senhora à sua prima. Enganava-se, contudo, a respeito do caráter de Formosante. Ela não era tão desdenhosa como parecia, mas o cumprimento do rei foi muito bem recebido pela princesa Aldeia. A conversa de ambos tornou-se muito interessante. Estavam muito satisfeitos e já seguros um do outro quando se levantaram da mesa. Após a ceia, foram passear pelos bosques. O rei dos Citas e Aldeia não deixaram de procurar um recanto solitário. Aldeia, que era a franqueza em pessoa, assim falou aquele príncipe. Não odeio a minha prima, embora seja mais bonita do que eu e esteja destinada ao trono de Babilônia. A honra de vos agradar me serve de atrativos. Prefiro a Cítia convosco à coroa de Babilônia sem vós, mas essa coroa me pertence de direito, se há direitos no mundo, pois sou do ramo mais antigo de Nemrod e Formosante do mais novo. Seu avô destronou o meu e fê-lo morrer. Tal é então a força do sangue na casa de Babilônia, disse o Cita. Como se chamava o vosso avô? Chamava-se Aldeia como eu. Meu pai tinha o mesmo nome. Foi relegado para os confins do império com a minha mãe. E Belos, após a morte deles, nada temendo de mim, resolveu educar-me junto com a sua filha. Mas decidiu que eu jamais me casasse. Quero vingar vosso pai e vosso avô e a vós, disse o rei dos Citas. Garanto-vos que casareis. Virei raptar-vos depois de amanhã, pela madrugada, pois amanhã devo jantar com o rei de Babilônia, e voltarei para sustentar vossos direitos com um exército de 300.000 homens. Muito o desejo, disse a bela Aldeia, e após haverem trocado sua palavra, separaram-se. Fazia muito que a incomparável Formosante fora deitar-se. Mandara colocar junto ao leito uma pequena laranjeira, num vaso de prata, para que o seu pássaro ali repousasse. Os cortinados estavam fechados, mas a princesa não tinha nenhuma vontade de dormir. Seu coração e sua imaginação se achavam demasiado alerta para isso. O encantador desconhecido estava diante de seus olhos. Via-o disparar uma flecha com o arco de Nemrod. Via-o cortar a cabeça do leão. Ela recitava o seu madrigal. Via-o, enfim, escapar-se da multidão, montado no seu unicórnio. Então rebentava em soluços e exclamava entre lágrimas. Nunca mais o verei, ele não voltará. Voltará, senhora, respondeu-lhe o pássaro, do alto da sua laranjeira.
Pode-se acaso tê-la visto sem tornar a vê-la? Os céus, ó eternas potências, o meu pássaro fala puro caldaico. Dizendo tais palavras, ela abre os cortinados, estende-lhe os braços, põe-se de joelhos no leito. Serás um deus descido à terra? Serás o grande Orosmade, oculto sob essa bela plumagem? Se és um deus, restitui-me aquele lindo jovem. Eu não sou mais que um volátil, replicou o outro. Mas nasci no tempo em que todos os animais ainda falavam e em que os pássaros, as serpentes, as mulas, os cavalos e os grifos conversavam familiarmente com os homens. Não quis falar diante das outras pessoas, de medo que as suas damas de honor me tomassem por um feiticeiro. Só quero entender-me com vossa alteza. Formosante, interdita, aturdida, ébria de tantas maravilhas, agitada da impaciência de fazer 1000 perguntas ao mesmo tempo, indagou primeiro que idade tinha ele. 27.900 anos e 6 meses, Alteza. Sou do tempo da pequena revolução celeste que os vossos magos chamam a precessão dos equinócios e que se cumpre em cerca de 28.000 de vossos anos. Há revoluções infinitamente mais longas, de modo que temos criaturas muito mais velhas do que eu. Faz 22.000 anos que aprendi caldaico em uma de minhas viagens. Sempre conservei muito gosto pela língua caldaica, mas os outros animais, meus confrades, desistiram de falar sobre os vossos climas. E por que isso, meu divino pássaro? Ai, é porque os homens adquiriram por fim o hábito de nos comerem, em vez de conversar e instruir-se conosco. Bárbaros, não deviam estar convencidos de que, tendo os mesmos órgãos que eles, os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, tínhamos o que se chama uma alma, exatamente como eles, e que só deviam cozinhar e comer aos maus? E tanto somos vossos irmãos, que o grande ser, o ser eterno e criador, quando fez um pacto com os homens, nos incluiu expressamente no tratado. Ele proibiu que vos alimentasseis de nosso sangue, e a nós que sugássemos o vosso. As fábulas de vosso antigo Lockman, traduzidas em tantas línguas, serão um testemunho eternamente válido das felizes relações que outrora mantivestes conosco. Todas começam por estas palavras. No tempo em que os animais falavam, é verdade que há entre vós muitas mulheres que continuam falando a seus cães, mas estes resolveram não responder, desde que os forçaram, arrelho a ir à caça ser cúmplices do morticínio de nossos velhos amigos comuns, os cervos, os gamos, as lebres e as perdizes. Tendes ainda antigos poemas nos quais os cavalos falam, e todos os dias os vossos cocheiros lhes dirigem a palavra, mas fazem-no com tamanha grosseria e pronunciando palavras tão infames que os cavalos, que tanto vos amavam outrora, hoje vos detestam. O país onde mora o seu encantador desconhecido, o mais perfeito dos homens, é o único em que a sua espécie ainda sabe amar a nossa e falar-lhe, e é a única região da terra onde os homens são justos. E onde é esse país de meu caro desconhecido? Qual é o nome desse herói? Como se chama o seu império? Pois já não creio agora que ele seja um pastor como não creio que sejas um morcego. O seu país, Alteza, é o dos Gangáridas, povo virtuoso e invencível que habita à margem esquerda do Ganges. O nome de meu amigo é Amazã, não é rei, e mesmo não sei se ele se baixaria a sê-lo. Ama muito a seus compatriotas, é pastor como eles. Mas não vai imaginar que esses pastores se assemelham aos vossos, que, mal cobertos de trapos rotos, guardam ovelhas infinitamente mais bem vestidas do que eles, que gemem sob o fardo da pobreza e pagam a um exator metade do pífio salário que recebem dos amos. Os pastores gangáridas, nascidos todos iguais, são donos de inumeráveis rebanhos que cobrem os seus prados eternamente em flor. Não os carneiam nunca. Constitui ali um crime horrível matar e comer a seu semelhante. Sua lã, mais fina e brilhante que a mais bela seda, é o maior comércio do Oriente. Aliás, a terra dos Gangáridas produz tudo o que pode contentar os desejos dos homens. Esses grandes diamantes que Amazã teve a honra de lhe oferecer
são de uma mina da sua propriedade. O unicórnio que Vossa Alteza ouviu cavalgar é a montaria comum dos gangáridas. É o mais belo, o mais altivo, o mais terrível e o mais dócil animal que orna a terra. Bastaria 100 gangáridas e 100 unicórnios para debandar exércitos inumeráveis. Há cerca de 2 séculos, um rei das Índias foi bastante louco para querer conquistar aquela nação. Apresentou-se seguido de 10.000 elefantes e de 1 milhão de guerreiros. Os unicórnios atravessaram os elefantes, tal como vi, na sua mesa, cotovias enfiadas em espetos de ouro. Os guerreiros tombavam debaixo do sabre dos gangáridas, como as searas de arroz ceifadas pelos orientais. O rei foi feito prisioneiro, com mais de 600.000 homens. Banharam-no nas águas salutares do Ganges. Submeteram-no ao regime do país, que consiste em comer apenas os vegetais prodigalizados pela natureza para alimentar a tudo o que respira. Os homens que comem carne e tomam beberagens fortes têm todos um sangue azedo e adusto que os torna loucos de 1000 maneiras diferentes. Sua principal demência se manifesta na fúria de derramar o sangue de seus irmãos e devastar terras férteis para reinarem sobre cemitérios. Levaram 6 meses inteiros para curar da sua enfermidade ao rei das Índias. Quando julgaram os médicos que ele tinha o pulso mais tranquilo e o espírito mais assentado, apresentaram o competente certificado ao conselho dos gangáridas. Esse conselho, depois de ouvir a opinião dos unicórnios, mandou humanamente de volta ao seu país o rei das Índias, e mais a sua tola corte e os seus imbecis guerreiros. Tal lição os tornou sensatos, e, desde essa época, os indianos têm respeitado os gangáridas, como os ignorantes que desejam instruir-se respeitam entre vós os filósofos caldeus, a que não podem igualar-se. A propósito, meu querido pássaro, indagou a princesa, há uma religião entre os gangáridas? Se há uma religião, todos os dias de lua cheia, nós nos reunimos para dar graças a Deus. Os homens num grande templo de cedro, as mulheres em outro, para evitar distrações, bem como todos os pássaros num bosque e os quadrúpedes num belo prado. Agradecemos a Deus todos os bens que nos proporcionou. Temos principalmente papagaios que pregam as 1000 maravilhas. Tal é a pátria do meu caro Amazã, é lá que eu resido. Tanta amizade dedico a Amazã, quanto amor ele inspirou a Vossa Alteza. Por vontade minha, partiríamos juntos agora, e a princesa lhe pagaria a visita. Bela ocupação a tua, meu querido pássaro, respondeu sorrindo a princesa, que ardia de desejos de fazer a viagem, e não ousava confessá-lo. Eu sirvo a meu amigo, disse o pássaro, e depois da felicidade de vos amar, a maior é a de servir a vossos amores. Formosante não sabia mais onde se achava. Julgava-se transportada além da terra. Tudo o que tinha visto naquele dia, tudo o que via, tudo o que ouvia, e principalmente o que sentia no coração, mergulhava numa embriaguez que ultrapassava de muito ao que sentem hoje os felizes muçulmanos quando, desenvencilhados de seus bens terrenos, se veem no 9º céu entre os braços das suas uris, cercados e penetrados da glória e da felicidade celestiais. Passou a noite inteira a falar de Amazã. Não o chamava senão de seu pastor. É desde esse tempo que os nomes de pastor e enamorado são sempre empregados um pelo outro em algumas nações. Ora perguntava ao pássaro se Amazã tivera outras amadas. Este respondia que não, e ela sentia-se no auge da alegria. Ora queria saber como passava ele a vida, e ouvia transportada que a empregava a fazer o bem, a cultivar as artes, a penetrar os segredos da natureza e a aperfeiçoar o espírito. Ora queria saber se a alma de seu pássaro era da mesma natureza que a de seu amado, porque vivera o primeiro cerca de 28.000 anos, ao passo que o último não tinha mais que 18 ou 19. Fazia 1000 perguntas semelhantes, às quais o pássaro respondia com uma discrição que lhe espicaçava a curiosidade. Afinal, o sono lhes fechou os olhos e entregou Formosante à doce ilusão dos sonhos enviados pelos deuses, que ultrapassam às vezes a própria realidade e que toda a filosofia dos caldeus tem tanto trabalho em interpretar. Formosante acordou-se muito tarde. Para ela ainda era cedo quando o pai entrou no seu quarto.
O pássaro recebeu Sua Majestade com respeitosa polidez. Foi ao seu encontro, ruflou as asas, alongou o pescoço e voltou para a sua laranjeira. O rei sentou-se no leito da filha, a quem os sonhos haviam tornado ainda mais bela. Sua grande barba branca aproximou-se daquele lindo rosto e, depois de lhe dar 2 beijos, ele lhe falou nos seguintes termos: Ontem, minha filha, não pudeste achar um marido como eu desejava. No entanto, precisas de um. Assim o exige o futuro do império. Consultei o oráculo, que, como bem sabes, não mente nunca e dirige todos os meus atos. Ele me ordenou que te fizesse correr mundo. É preciso que viajes. Ah, até aos Gangáridas, com certeza, exclamou Formosante, que, enquanto deixava escapar tais palavras, compreendeu a sua tolice. O rei, que nada sabia de geografia, perguntou o que entendia ela por Gangáridas. Ela logo achou uma saída. O rei comunicou-lhe que era preciso fazer uma peregrinação, que já nomeara para a sua comitiva o decano dos conselheiros de estado, o Smollermore, uma dama de honor, um médico, um boticário e o seu pássaro, com toda a criadagem necessária. Formosante, que jamais saíra do palácio do rei seu pai, e que até a chegada dos 3 reis e de Amazã levara uma vida muito insípida na etiqueta do Fausto e na aparência dos prazeres, ficou encantada com a peregrinação em vista. Quem sabe, dizia ela baixinho ao seu coração, se os deuses não inspirarão ao meu querido Gangárida o mesmo desejo de ir à mesma capela, e se não terei a felicidade de rever o peregrino. Agradeceu carinhosamente ao pai, dizendo que sempre tivera secreta devoção pelo santo ao qual a enviavam. Belus ofereceu um excelente almoço a seus hóspedes. Só compareceram homens. Era tudo gente que não combinava. Reis, príncipes, ministros, pontífices, todos ciumentos uns dos outros, todos a pesarem suas palavras, todos embaraçados com os vizinhos e consigo mesmos. A refeição foi triste, embora bebessem muito. As princesas ficaram nos seus aposentos, ocupadas com a partida. Comeram a sós. Formosante foi em seguida a passear pelos jardins, com o seu querido pássaro que, para a distrair, voava de árvore em árvore, ostentando a sua soberba cauda e a sua divina plumagem. O rei do Egito, que estava bastante animado pelo vinho, para não dizer bêbedo, pediu um arco e flechas a um dos pajens. Esse príncipe era, na verdade, o mais desajeitado arqueiro do seu reino. Quando atirava ao alvo, o lugar onde se estava mais seguro era o ponto que ele visava. Mas o belo pássaro, voando tão rápido como a flecha, apresentou-se por si mesmo ao tiro e tombou ensanguentado entre os braços de Formosante. O egípcio retirou-se a rir tolamente. A princesa feria o céu com os gritos, chorava, lanhava as faces e o peito. O pássaro moribundo disse-lhe baixinho: Queima-me e não deixes de levar minhas cinzas para a Arábia Feliz, a leste da antiga cidade de Aden ou Éden, e expô-las ao sol sobre uma pequena fogueira de cravo e canela. Dito isto, expirou. Formosante permaneceu por muito tempo sem sentidos, e só voltou a si para romper em soluços. O pai, partilhando da sua dor e soltando imprecações contra o rei do Egito, não teve dúvida em que aquele caso anunciava um sinistro futuro. Foi logo consultar o oráculo da sua capela. O oráculo respondeu: mistura de tudo, morto-vivo, infidelidade e constância, perda e ganho, calamidade e ventura. Nem o rei nem seu conselho nada puderam entender daquilo, mas ele afinal estava satisfeito de haver cumprido com os seus deveres religiosos. Enquanto o rei consultava o oráculo, a princesa, desolada, mandou prestar ao pássaro as honras fúnebres que ele ditara e resolveu levá-lo para Amrábia, com perigo da própria vida. O pássaro foi queimado em linho incombustível, juntamente com a laranjeira em que pousara. Formosante recolheu-lhe as cinzas em um pequeno vaso de ouro, todo cravejado de carbúnculos e brilhantes retirados da boca do leão. Pudesse ela, em vez de cumprir esse fúnebre dever, queimar vivo o detestável rei do Egito. Esse era todo o seu desejo. No seu despeito, mandou matar os seus 2 crocodilos, os seus 2 hipopótamos, as suas 2 zebras, os seus 2 ratos,
e mandou lançar as suas 2 múmias no Eufrates. Se tivesse à mão o boi Apis, não o teria poupado. O rei do Egito, furioso com tal afronta, partiu imediatamente para movimentar seus 300.000 homens. O rei das Índias, vendo partir o seu aliado, regressou no mesmo dia, no firme propósito de juntar seus 300.000 indianos ao exército egípcio. O rei da Sítia fugiu de noite com a princesa Aldeia, firmemente resolvido a combater por ela à frente de 300.000 citas e restituir-lhe a herança de Babilônia, que lhe era devida por descender do ramo mais antigo. Por seu lado, a bela Formosante pôs-se a caminho às 3 horas da madrugada, com a sua caravana de peregrinos, esperando poder ir à Arábia executar os últimos desejos de seu pássaro, e que a justiça dos deuses imortais lhe devolvesse o seu querido Amazã, sem o qual ela já não podia viver. Assim, ao despertar, o rei da Babilônia não encontrou mais ninguém. Como terminam as grandes festas, dizia ele consigo, e que espantoso vácuo nos deixam na alma depois de passada a sua animação. Mas foi acometido de uma cólera verdadeiramente real quando soube que haviam raptado a princesa Aldeia. Deu ordem para que despertassem a todos os seus ministros e se reunisse o conselho. Enquanto os esperava, não deixou de ir consultar o seu oráculo, mas só lhe pôde arrancar estas palavras, tão famosas depois no universo inteiro. Quando não casam as moças, elas mesmas se casam. Logo foi expedida a ordem de marcharem 300.000 homens contra o rei dos citas. Eis, pois, deflagrada de todos os lados a mais terrível das guerras, e que foi ocasionada pela mais bela festa que já se deu no mundo. A Ásia ia ser assolada por 4 exércitos de 300.000 combatentes cada um. Bem se vê que a guerra de Troia, que estarreceu o mundo alguns séculos depois, não passava em comparação de um brinquedo de criança. Mas deve-se considerar que, na disputa dos troianos, apenas se tratava de uma mulher já velha e muito libertina que se fizera raptar 2 vezes, ao passo que ora se tratava de 2 moças e um pássaro. O rei das Índias ia esperar seu exército na grande e magnífica estrada que se dirigia, numa reta, de Babilônia a Caxemira. O rei dos citas corria com Aldeia pela bela estrada que levava ao monte Imaús. Todos esses caminhos desapareceram depois, devido à má administração. O rei do Egito marchara para o ocidente e costeava o pequeno mar Mediterrâneo, que os ignorantes hebreus chamaram depois o Grande Mar. Quanto à bela Formosante, seguia a estrada de Bassorá, bordada de altas palmeiras que forneciam uma sombra eterna e frutas em todas as estações. O templo aonde ia em peregrinação situava-se na própria Bassorá. O santo a quem fora dedicado o templo era mais ou menos a moda, daquele que adoraram depois em Lâmpsaco. Não só conseguia marido para as moças, mas muitas vezes fazia papel de marido. Era o santo mais festejado de toda a Ásia. Formosante não se preocupava absolutamente com o santo de Bassorá. Só invocava o seu caro pastor Gangárida, o seu belo Amazã. Contava embarcar em Bassorá para a Arábia, a fim de fazer o que o pássaro lhe ordenara. Na terceira pousada, mal entrara numa hospedaria onde os seus furriéis lhe haviam preparado tudo, soube que o rei do Egito ali também chegava. Informado por seus espiões da marcha da princesa, mudara imediatamente de caminho, seguido de numerosa escolta. Chega, manda colocar sentinelas em todas as portas, entra no quarto da bela Formosante e diz-lhe: Jovem, era a ti mesma que eu buscava. Fizeste pouco de mim quando eu estava em Babilônia. É justo punir as desdenhosas e as caprichosas. Vais ter a amabilidade de cear comigo esta noite. Não terás outro leito senão o meu, e eu me conduzirei contigo como bem me aprouver. Formosante compreendeu que não era a mais forte. Sabia que o bom senso consiste em conformar-se com a situação. Tomou o partido de livrar-se do rei do Egito por meio de uma inocente esperteza. Olhou-o com o rabo do olho, o que vários séculos depois se chamou namorar. E eis como lhe falou, com uma modéstia, uma graça, uma doçura, um embaraço e uma multidão de encantos que teriam enlouquecido o mais sábio dos homens e cegado o mais clarividente. Confesso, Senhor, que sempre baixei os olhos perante vós
quando destes ao rei, meu pai, a honra de ir a seu palácio. Temia o meu coração, temia a minha ingênua simplicidade, temia que meu pai e vossos rivais se apercebessem da preferência que eu vos concedia e tanto merecíeis. Posso agora entregar-me a meus sentimentos. Juro pelo boi Apis, que é, depois de vós, o que mais respeito no mundo, que as vossas propostas me encantaram. Já ceei convosco no palácio de meu pai, e de novo o farei sem a sua presença. Só o que peço é que o vosso Esmoler Mor beba conosco. Pareceu-me em Babilônia um esplêndido conviva. Tenho excelente vinho de Shiraz. Quero que ambos o experimentem. Quanto à vossa segunda proposta, é muito tentadora, mas não convém a uma moça bem nascida falar em tais coisas. Baste-vos saber que eu vos considero como o maior dos reis e o mais amável dos homens. Essa fala virou a cabeça do rei do Egito. Concordou em que o Esmoler Mor fosse o terceiro à mesa. Desejo ainda outro favor, disse-lhe a princesa. É uma permissão vossa para que o meu boticário venha falar-me. As moças sempre têm certos pequenos incômodos que demandam certos cuidados, como tonturas, palpitações, cólicas, faltas de ar, em que é preciso pôr certa ordem em certas circunstâncias. Numa palavra, tenho urgente necessidade de meu boticário e espero que não me recusareis essa pequena demonstração de amor. Senhorita, respondeu-lhe o rei do Egito, embora um boticário tenha ideias exatamente opostas às minhas, e o objeto de sua arte seja o contrário do de minha arte, sou bastante complacente para não recusar tão justo pedido. Vou ordenar que ele venha falar-te enquanto se prepara a ceia. Compreendo que devas estar um pouco fatigada da viagem. Deves também ter necessidade de uma criada de quarto. Podes mandar chamar a que melhor te agrade. Aguardarei em seguida as tuas ordens. Ele retirou-se. Chegaram o boticário e a criada de quarto, chamada Irla, na qual a princesa depositava inteira confiança. Ordenou-lhe que mandasse trazer 6 garrafas de vinho de Shiraz para a ceia e servisse outras tantas às sentinelas que vigiavam a seus oficiais. Recomendou ao boticário que metesse em todas as garrafas certas drogas da sua farmácia, que faziam dormir 24 horas, e de que ele estava sempre munido. Foi estritamente obedecida. Ao cabo de meia hora, voltou o rei com o Esmoler Mor. A ceia foi muito alegre. O rei e o sacerdote esvaziaram as 6 garrafas e confessaram que não havia um vinho igual no Egito. A camareira teve o cuidado de dar de beber aos criados que haviam servido. Quanto à princesa, absteve-se de beber, dizendo que o seu médico a pusera em regime. Em breve estavam todos adormecidos. O Esmoler do rei do Egito tinha a mais bela barba que pudesse carregar um homem da sua condição. Formosante cortou-a habilmente. Depois, mandando-a cozer a uma fita, amarrou-a ao próprio queixo, envergou a túnica do sacerdote, sem esquecer as insígnias da sua dignidade, e vestiu a camareira de sacristã da deusa Ísis. Tomando, enfim, a urna e as pedras preciosas, saiu da hospedaria por entre os guardas, que dormiam como o seu senhor. A camareira tivera o cuidado de deixar 2 cavalos selados à porta. Não podia a princesa levar consigo nenhum dos oficiais da sua comitiva, pois teriam sido presos pela guarda. Formosante e Irla passaram por entre as fileiras dos soldados, que, tomando a princesa pelo grão-sacerdote, a chamavam de meu reverendíssimo pai em Deus e lhe pediam a bênção.